Como é que funciona a resposta da mulher ao sexo? Aquele livro lá, que homens fazem sexo e mulheres fazem amor, é muito real. É muito real. Mas muitas mulheres fazem sexo também. Mas para a gente entender que é uma arquitetura neural diferente, é um estímulo hormonal diferente, são outras valências, são outros valores que uma mulher dá para a sexualidade. E está tudo certo. Então, a gente tem respostas diversas. Tem mulheres que são mais expressivas em dizer que estão gostando. Tem mulher... Gente, eu vou ter que falar alguns termos que podem parecer estranhos para vocês, tá? Mas tem mulheres que gemem mais, tem mulheres que gostam de ser mais dominadoras. Então é muito diferente uma resposta entre uma mulher e outra. E a mesma mulher, dependendo do relacionamento que teve, ela também corresponde de forma diferente. E isso é muito interessante. Tá? Então, existe uma variação muito grande em relação à resposta sexual feminina. Foram 2 pesquisadores, Masters e Johnson, que trouxeram para a gente os primeiros modelos de estudos dessa sexualidade, masculina e feminina, os modelos. Tá? Mas a gente está numa aula de libido feminina, disfunção sexual feminina. A gente também pode falar isso com os meninos em outro momento. Tá? Então, eles conversaram com a parte científica, né, do comportamento sexual e mostraram as várias fases do sexo, mas não era um modelo muito rebuscado. Era um modelo linear de 3 fases. Tá? Excitação, platô e orgasmo. Deu. Não tinha mais nada. E era linear, que é muito o que acontece com o homem. Né? Mas eles foram os pesquisadores que discutiram muito a questão do orgasmo clitoriano e do orgasmo vaginal. E vocês também precisam entender que existe o orgasmo anal, que não é tão estudado, que parece uma perversão, né? Mas não é tão estudado quanto estes 2 tipos de orgasmo. Eu não achei nada para trazer para vocês que fosse confiável. Tá? E aí, o que acontece? Eles estudaram os modelos, né? E mostraram que a gente tem uma excitação, onde você vai ter a lubrificação, a vasocongestão, os mamilos ficam endurecidos, chega o quê? Sangue na região vaginal, o clitóris entumece, fica erétil. E aí a frequência cardíaca sobe, a pressão arterial sobe, a temperatura eleva. Tudo isso são modificações causadas por estímulos hormonais e de neurotransmissores. Okay? Mas eles nos mostraram que um modelo inicial de resposta sexual era dividido em 3 fases. 3 fases lineares. 1ª, 2ª, 3ª. Okay? Ele ignorava o comportamento. Ou seja, eu estou procurando isso. Eu tenho afetividade com isso. Não, excitou, teve ali a fase de platô e vamos para a fase de orgasmo. Tá? Então, isso aqui é uma resposta de uma curva de mulheres. Tá? Onde você pode ver, ó, a mulher pode ter um orgasmo só e ir para a fase de resolução, que é um segundo modelo que eu vou explicar para vocês, mas não olhem para a resolução. Tá? Então, a mulher começa, se excita, entra na fase de platô, se prepara, tem um orgasmo e cai. Mas a mulher também pode ter o quê? Ela se excita, entra na fase de platô e ela não tem orgasmos. Isso é muito comum. Uma mulher ter esse platô mais longo e não chegar ao orgasmo. O homem é difícil não chegar ao orgasmo. E ele chega mais rapidamente do que a mulher, muito mais rapidamente, se a gente for comparar. Tá? Então, para vocês verem que até o orgasmo, no modelo sexual, ele não é exigido aqui por eles. A mulher pode passar sem ter orgasmo. Não estou dizendo que é bom, ruim. Isso acontece com muitas mulheres e é natural isso acontecer. E aí, o que acontece? A gente tem a fase ali de excitação, que foi a primeira fase que eu mostrei para vocês. Vai chegando uma resposta do cérebro, que vai ativando os vasos da região urogenital, vai havendo vasocongestão, vai havendo acúmulo de sangue nessa região erógena, vamos aumentando a lubrificação vaginal, a glande do clitóris incha. Sim, clitóris é um micropênis, ele tem glande. Tá? A cabecinha do pênis é igual à cabecinha do clitóris, vamos pensar assim. Os mamilos vão ficando mais eréteis, né? Então, também tem essa resposta, tanto que tem alguns medicamentos que tiram essa sensibilidade do mamilo, e é muito ruim. Os medicamentos que aumentam prolactina
por exemplo, alguns antidepressivos tricíclicos, eles tiram a sensibilidade do mamilo, e a mulher tem o mamilo como uma zona erógena muito importante. Cirurgias de mama, como mastopexia, né? Enfim, que mexem com a auréola e o mamilo, também tiram um pouco dessa sensibilidade, tá? E aí a gente tem chegada de sangue, grava isso, vai ser muito importante para a testosterona isso. Chegada de sangue nessa região, pulsação e pressão. Essa região vai sendo preparada para receber o pênis. A gente está falando de uma relação com coito, onde há penetração peniana, tá? Aí você passa para a fase de platô, excitação para a fase de platô. A fase de platô é onde a vasocongestão atinge o pico, encheu de sangue, está entumecido. Se houver mais sangue, vai estourar. Pensa assim, né? E aí você começa a ter o que a gente chama de plataforma orgásmica na entrada da vagina. Então, enche de sangue, você cria essa vasocongestão, e aqui você vai vendo que vai dilatando, né? Você consegue ter a dilatação, mas aqui você começa a ter, está vendo esses esquinhos aqui? Eles são as contrações dessa plataforma orgásmica, músculo. Ele vai contraindo, 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 e isso vai excitando você cada vez mais. O que eu falei? Músculo, né? Fibra muscular, né? De quem que vocês estão lembrando? Quem que age sobre o músculo? Um dos principais hormônios? Testosterona. Então, tem mulheres que têm problemas com excitação, porque estão com baixos níveis de testosterona. Elas podem ter deficiência de testo e baixa de libido, que é a procura. A testosterona também mexe no centro cerebral da procura. Mas também pode ser um mecanismo um pouquinho depois. Pode ser uma questão relacionada à própria região genital, que não está recebendo hormônio suficiente, não está tendo a vasocongestão suficiente, não está tendo as contrações musculares, ali, musculatura lisa, né? E, consequentemente, ter a fase de platô alcançada. Tá? A fase de platô ela é importante, porque depois dela vem o orgasmo. Ela te prepara para o orgasmo. Ela é chamada de fase pré-orgásmica. Então, fase de platô, o tecido está engorditado, com as secreções diferentes para a lubrificação, preparando o indivíduo para o orgasmo. Então, aqui é importante essa fase. Para esse platô, parece que está tudo resolvido. Não, não é fase de resolução. Isso aqui é fase de platô. Tá? É uma fase pré-orgásmica, pré-ejaculatória ou de pré-contração. Tá? Chegamos aonde todo mundo quer chegar, e que, às vezes, as pessoas não conseguem chegar. Né? Nós estamos falando do orgasmo. Em homens e em mulheres, há um aumento da pulsação, da pressão sanguínea e também da frequência cardíaca. Então, teu corpo todo se prepara para esse ato, né? E é muito legal de ver como é tudo muito rápido, né, isso acontecer. Nos homens, eu coloquei, porque já que o curso é para mulheres, mas eu coloquei uma curiosidade para vocês, meninos, que as contrações rítmicas do orgasmo masculino, elas estão ali na faixa de 0,8 segundos. Então, é muito rápido, né? E aqui a gente tem um gráfico da contração de pressão, né, de mulheres e de homens, né, para vocês verem que, durante o orgasmo, né, a pressão acaba por aumentar. Tá? Aí a fase de resolução, que é onde o corpo retorna ao estado não despertado, e essa fase leva de 15 a 30 minutos para ser alcançada. E aí você tem um retorno gradual da pulsação, da pressão arterial e da frequência arterial. Frequência cardíaca arterial. Pressão arterial e frequência cardíaca. E o período refratário? É o tempo onde, geralmente, os homens, tá, são incapazes de serem despertados novamente. Ter uma ereção ou ter um orgasmo. Esse é o período refratário. Vocês podem ver, né? Teve a excitação, aí teve a consumação, teve o orgasmo, está aqui, ó, ejaculação, orgasmo, daí baixou. Aí, no período azul ali, ó, é o período que ele está pós-ejaculatório. Então, não vai ter uma nova estimulação. Isso depende de cada pessoa, depende do nível de atividade sexual, mas só para vocês entenderem que existem fases e que a gente trata a mulher em função dos distúrbios que elas têm nestas fases também. Então, não é assim, eu estou com um problema no sexo, mas que fase do sexo? É no início do sexo? É no orgasmo? É na excitação? É na lubrificação?
É para se recuperar para uma nova relação sexual? Né? Ou é tudo isso junto, misturado? Tá? Que isso pode acontecer. Então, aqui, olha que interessante. Os meninos, vocês têm um orgasmo, atingiram um pico por um curto período, refratário. Né? Então, podem ter um período refratário curto, após o qual uma estimulação adicional, que é a linha aqui azul, pode novamente levar à excitação e a um segundo orgasmo. As mulheres podem ter um orgasmo único, aqui no azul. Tá? As mulheres podem ter orgasmos múltiplos, ok? E elas podem ter platôs sem orgasmo. E elas não reclamarem disso também. Não significa que isso seja ruim. Tá? Só não é uma resposta, apenas. E aí nós saímos de Masters e Johnson, daquele casal fofinho, e a gente começa agora a entender que a Kaplan, ela chega e diz, não é bem assim, não. A resposta não é linear e trifásica. A resposta, ela envolve um desejo, porque lá no modelo que eu mostrei para vocês de Masters e Johnson, era o quê? Excitação, platô e orgasmo. Agora, existe o quê? O desejo antes da excitação. Que excitação e desejo não é a mesma coisa. Então, ela começou a olhar o sexo de um ponto de vista mais psíquico, mais cognitivo, e não tão bruto, natural, de um animal, que só tem uma resposta. Não, existe um modelo que vai pegar a excitação, o orgasmo e a resolução, mas antes tem o quê? O início da relação. Como vai começar essa relação? E alguém tem que ter um desejo para poder fazer isso. Vai ter que procurar. Então, aqui a gente tem um fator psicológico, e não só um fator local, mecânico, que estava acontecendo lá na excitação. Tá? Então, a gente adiciona o que no modelo de Kaplan? A gente adiciona a fase do desejo. Desejo é libido. Depois, isso é o que ela adiciona, né? Que é um modelo cognitivo, um modelo fisiológico para o sexo. E aí a gente mostra o interesse psicológico em fazer o sexo. E aí depois é que você entra na fase de excitação, que é a fase de vasocongestão, onde vai entrar sangue, onde vai entumecer a região, o clitóris e os lábios vão ficando escurecidos pela quantidade de sangue que vai chegando, plá, 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 plá. Aumento da lubrificação, da emulsificação, aumento da frequência arterial, pressão sanguínea e por aí vai. Tá? E aí, então, ela mostra que existem, né, além da excitação do orgasmo, ela mostra que existe o desejo. Tudo bem? É o que a gente só mostrei ali no gráfico para vocês. Ainda continua sendo um modelo trifásico. E daí ela começa a categorizar a disfunção em função... Ficou estranho, né? A categorizar a disfunção em função da disfunção sexual, da etapa da disfunção sexual. E ela também descobriu que o tratamento das disfunções sexuais eram mais difíceis quando se relacionava o distúrbio de desejo. O distúrbio de desejo, essa é uma pesquisadora que trouxe a libido para a gente. Opa, não é só excitar, não. Tem que ter a procura antes. E ela é a mesma pesquisadora que diz para a gente assim, ó, é a fase do sexo mais difícil de tratar o distúrbio. Por quê? Comportamento. Total. Alimentação não é comportamento? Academia não é comportamento? Sexo não é comportamento também? Então, aqui é onde existe problemas psicológicos que, muitas vezes, o médico não vai dar conta. Tem que ir para um terapeuta. E o médico não pode ser considerado sexólogo, né, se ele não for um ginecologista. Então, é muito complicado isso.